Uma voz no deserto. Parte 2 de 2. Rose. 4 de dezembro de 2024. Introdução. Estou compartilhando palavras de conhecimento dadas a mim pelo Espírito Santo e algumas outras coisas que Ele colocou em meu coração para compartilhar. Muito está passando por algumas coisas já compartilhadas por meio deste canal, com algumas novas revelações para compartilhar também. Por favor, sempre levem tudo ao Senhor em seu próprio tempo de oração para confirmação. Escrituras. Vejam na descrição do vídeo. Mensagem. Continuação do vídeo anterior. E com relação a essa contenção, que novamente é uma palavra ruim, não é um título para o Espírito Santo, porque estamos falando sobre a apostasia. A apostasia é causada, porque, neste ponto, vai ser uma rejeição total de Deus. Então o que é revelado para mim é que nos tempos do Antigo Testamento, era o pai que era rejeitado. Nos tempos do Novo Testamento é o Filho que é rejeitado. Nestes tempos do fim vai ser o Espírito Santo que é rejeitado e isso é uma rejeição total de Deus na terra. Rejeição total é esse abandono total e como sabemos, o Senhor estipula que palavras ditas contra o Senhor serão perdoadas, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Bem, a blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar o Espírito Santo e nestes últimos tempos isso vai acontecer e serão os crentes cheios do Espírito Santo que negarão o seu nome, farão a rejeição, esse abandono, essa apostasia, não é sobre descrentes, é sobre crentes. Os crentes são os que vão cair, eles são os que vão abandonar a Deus e é uma rejeição total de Deus na terra e então o Espírito Santo será rejeitado, assim como o Pai e o Filho, rejeição total. É quando o Espírito Santo tirará o que retém, o que restringe e não é o homem, não o homem. Então ele apenas me apontou para Mateus 26 verso 34 e isso é tipo uma profecia que vai ser cumprida. Você irá me negar 3 vezes. Ele estava falando com Pedro, mas isso é na verdade uma profecia para estes tempos. Você me negará 3 vezes antes que o galo cante, e é antes do amanhecer. Então antes do amanhecer do Filho do Homem voltando, ele será negado 3 vezes, Pai, Filho e Espírito Santo. Então muitas pessoas estarão questionando se o Espírito Santo encherá os crentes. Como isso é possível se o Espírito Santo encheu? Essas são pessoas cheias do Espírito Santo que ainda têm ídolos ocultos em seus corações. Então sim, vocês sabem que estamos passando por essas transformações de coração agora. Fomos arrancados de tudo que tem a ver com o mundo e precisamos seguir a liderança do Espírito Santo. Com isso, é por isso que o Senhor está constantemente dizendo, estejam em minhas palavras, olhem para mim, busquem-me, busquem meu rosto. Então qualquer pessoa que tem ídolos ocultos em seus corações estamos falando sobre a verdade cristã, pois ganhar conhecimento é um grande ídolo no coração de alguém, no coração das pessoas, comprometidas no mundo, quando as pessoas estão comprometidas no mundo. Quando as pessoas ainda têm fermento, fermento em seus acampamentos, fermento em seu pão, seja o que for, tire isso, esse fermento, falsas doutrinas, falsos ensinamentos e a maior falsa doutrina que é o maior fermento que ele quer tirar agora é essa mentira do arrebatamento pré-tribulação. Então outra também é como profecia e datas estão se tornando idolatradas e é por isso que ele não me quer discutindo cronogramas, ou qualquer coisa assim porque não é o que é importante. Que selo, que trombeta, o que isso, o que aquilo, vocês sabem. Podemos ver o que está acontecendo no cenário mundial e só precisamos olhar para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não idolatrar nem mesmo profecias e não definir datas. Porque precisamos estar firmes na rocha, não em todas essas coisas, não em nossos ídolos, não em nossas datas, não em nossas profecias. Precisamos estar firmes na rocha e esse é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Yeshua, nosso Amashia. Nós estamos firmes nele, nada mais. Nós não confiamos no homem, nós temos 100% de fé nele, em nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos 100% de fé e confiança nele. Não coloque sua confiança num homem e é por isso que eu sempre digo. É tudo o que eu digo aqui. Por favor,
levem ao Senhor em seu próprio tempo de oração. Outra, ainda, é que as pessoas estão ensinando que você só precisa guardar 2 mandamentos, que são, amar a Deus e amar seus irmãos, e sim, nós sabemos que isso é verdade e vocês sabem, que quando amamos a Deus e amamos nossos irmãos, cumprimos toda a lei e todos os profetas, mas os 10 mandamentos estão lá para nos mostrar como fazemos isso. Novamente, o amor foi pervertido, no mundo, quanto ao que o amor é. E você só precisa ir às igrejas para saber que esta doutrina, para amar a Deus e amar seus irmãos, foi tirada completamente do contexto e as pessoas agora estão simplesmente aceitando as pessoas em seus pecados por causa disso, porque elas pensam que isso é amoroso. Então, como amamos bem? É por isso que Deus nos deu suas instruções amorosas e seus 10 mandamentos. Então, é assim que é amar a Deus. Ele nos deu essas instruções e Ele nos deu como amar nossos irmãos. Tudo isso está agora escrito em nossos corações. Incrível! E vocês sabem que para guardar os mandamentos é importante ser obediente ao nosso Deus em primeiro lugar e que sejamos obedientes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos cobriu e nos perdoou de todos os nossos pecados. Nós sabemos disso. Então, apenas entendam que precisamos saber como amar nosso Deus e precisamos saber como amar nossos irmãos, então sermos guiados pelo Espírito Santo e sermos convencidos pelo Espírito Santo. Eu fiz outras sessões também sobre isso e vou deixar aqui o calendário que ele me levou a compartilhar, o calendário Zadok, e este é o que devemos seguir. Eu recebi uma palavra e fiz uma pequena sessão sobre isso, chamada de Abib, e vou colocar o link na caixa de descrição. Agora o Senhor especificou que esse ainda não é completamente preciso, nenhum dos calendários é preciso. Mas este calendário Zadok é o mais preciso e a razão pela qual ele ainda não é preciso é por causa desse problema de intercalação que eles têm. Eu acredito que é porque eles estão tentando intercalar, tentando encaixar o calendário de Zadok, que é o verdadeiro calendário no calendário gregoriano, e isso nunca vai funcionar e muitos dos que fazem os calendários de Zadok os intercalam de forma diferente, então entendam isso também, que não é completamente preciso e o Senhor especificou isso. Mas também especificou não ficar fixado em nenhuma data e ele nunca confirmou ou negou nenhuma data comigo. Então, com relação ao sacerdócio de Zadok, eu falei sobre isso na mensagem intitulada Abib, mas é apenas para dizer que em Ezequiel, perto do final, o sacerdócio de Zadok foi o único que foi ordenado para ainda servir ao Senhor em seu santuário. Então isso é extremamente importante porque o que aconteceu com a mudança dos calendários é que o sacerdócio das trevas entrou e então eles mudaram para lunar e o sacerdócio de Zadok são os que ainda seguem o calendário solar e tudo isso é especificado nos manuscritos do Mar Morto e também confirmado no primeiro livro de Enoque. Agora 3 livros para Enoque. Eu só fui levado a ler o primeiro livro, não os outros, apenas o primeiro de Enoque e os jubileus. Eu mesmo os levei ao Senhor e ele disse que sim, eles são dignos do seu estudo. Em relação a essa descoberta mais recente, referente aos manuscritos do Mar Morto e ao calendário de Zadok, eu fiz outra sessão sobre isso e coloquei os links. E a razão para o primeiro livro de Enoque e Jubileus também é porque eles os usaram nos tempos do primeiro século, ainda estava escrito para eles. Há muitas razões pelas quais as coisas foram retiradas dos cânones e vocês sabem que esconder o calendário ordenado por Deus é definitivamente uma das razões pelas quais eles não estão mais lá. Mas esses 2 livros são referenciados em todo o Novo Testamento em algumas passagens. Eu vou deixar as escrituras que coincidem, porque no livro de Atos Estevão realmente faz referência a muitos dos jubileus que não são mencionados em Gênesis e Êxodo. Ele realmente faz referência aos jubileus em 1ª ou 2ª de Pedro. Acredito que é onde ele faz referência aos jubileus e Enoque também e deixá-los nas escrituras na descrição do vídeo. Outra razão também para manter o solar é porque o sol representa Yeshua enquanto a lua sempre representou a lei e também representou pecadores e a lua se tornou corrompida ao longo do tempo.
A lua e as estrelas estão desalinhadas até certo ponto e pode estar corrompida por causa do pecado, assim como a terra foi corrompida pelo pecado e podemos ver isso com nossos próprios olhos acontecendo. O pecado não nos corrompe e vocês sabem que ele corrompeu a terra e corrompeu liminares também. O único que permanece é o Sol e isso é porque ele representa o Rei Yeshua que não é corrompido. Então, em Enoque 79 versos 3 a 7, eu não vou ler tudo, mas vou apenas ler a parte que diz que a lua mudará as suas leis e não será vista em seu período apropriado. Então isso foi avisado por Enoque há muitos e muitos séculos atrás com relação ao que aconteceria no fim dos tempos, porque a maior parte do que lhe foi mostrado era o que aconteceria no fim dos tempos. E, novamente, direi apenas que a lua mudará as suas leis e não será vista em seu período apropriado. Então não devemos ir pela lua de forma alguma. Em algum momento no início do amanhecer dos tempos antes que o pecado corrompesse tudo completamente, eles teriam seguido pela lua e teria sido preciso, mas certamente não agora nestes tempos. Então, devemos seguir apenas o Sol, que é o calendário de Zadok em Jubileus. Vou ler apenas Jubileus 6 versos 36 a 37. Mas haverá aqueles que certamente farão observação da lua. Como ela perturba a estação e chega ano após ano 10 dias mais cedo, por esta razão os anos virão sobre eles quando eles perturbarem a ordem e fizerem de um dia abominável um dia de testemunho e de um dia impuro um dia de festa e eles confundirão todos os dias, o santo com o impuro e o dia impuro com o santo, pois eles errarão quanto aos meses e os sábados e festas e jubileus. E assim como Deus já estipulou, Abba Pai em uma de suas palavras, Ele vai nos alinhar quando esses 3 dias de escuridão ocorrerem. Ele vai alinhar todos nós de volta ao seu calendário ordenado e então, amém por isso. E deixarmos de lado todos esses argumentos sobre calendários e como eu disse, apenas entender que o pecado corrompeu a terra. Então, com relação a tudo isso, nós apenas olhamos para o nosso Senhor. Vocês sabem, apenas levem tudo a Ele. Ele está lá, Ele revelará toda a verdade para vocês. E apenas para repassar foi ensinado que a Páscoa está sendo trocada para outubro. Foi-me mostrado que isso é incorreto e, na verdade, há apenas uma única outra fonte afirmando isso. Recebi um e-mail há um tempo sobre isso, de um ministério que eu conheço. Porque o Senhor me revelou que adora o Espírito Santo, é mulher. Então este ministério que adora o Espírito Santo, é mulher, é a única outra fonte que ouviu isso. Provavelmente há outras, mas isso apenas fez soar o alarme para mim. E então a Páscoa ter sido trocada para outubro está incorreta. E muitas pessoas diriam que é porque a arca pousou no dia 17 do 7º mês e é por isso que deve ser esse o tempo da Páscoa, por causa da ressurreição. Novamente, isso é impreciso. Sim, ela pousou no Monte Arará, mas isso significa a segunda vinda de Yeshua. E é porque o desembarque da arca naquela época foi na verdade o novo começo de uma nova era e foi depois do dilúvio. Foi depois de todo o caos. Foi depois da destruição. E você sabe, já passou muito da hora em que todos entraram na arca. E então o tempo da Páscoa é quando todos nós devemos entrar na arca. Quero dizer, nós devemos estar na arca agora. Mas você sabe, é para isso que ela aponta, é que naquela hora nós devemos estar na arca naquela hora. Então, é por isso que isso é completamente incorreto. Até mesmo sugerir que é por causa da arca no dia 17 do 7º mês. Não, isso está apontando para a segunda vinda de Yeshua. E não estou dizendo que é naquele dia que ele está vindo. É apenas isso que está apontando. É um tipo e sombra para sua segunda vinda. E como eu disse, não sabemos o dia e a hora. Apenas lembre-se disso, não sabemos o dia e a hora. Então, não estou dizendo agora que é quando ele vai voltar, mas é só para isso que está apontando. Então o Monte Arara é um tipo e sombra do Monte Sião e é o começo de uma nova era após o dilúvio. E nestes tempos, vocês sabem, é uma arca espiritual.
Tudo é movido para o espiritual. É um dilúvio espiritual. Então, precisamos apenas olhar para quando Noé entrou na arca e eu vou colocar, como eu disse, todas as escrituras na caixa de descrição. Noé entrou na arca. Eu acredito que seja Gênesis 7 verso 11 no segundo mês e depois de 7 dias as chuvas vieram. 40 dias e 40 noites. E o segundo mês é entre os tempos da Páscoa e Pentecostes. E isso é significativo porque é quando a chuva temporã e a serodia vão vir. 3 dias, ele disse, da escuridão vem sua maravilhosa luz e sabemos também que seremos levados até a sala do trono dele, como em Apocalipse 12 verso 5. Não sei os tempos exatos sobre isso. As pessoas me perguntaram sobre a maneira como eu vejo, se é depois de 3 dias que ele passou no ventre da terra, depois que ele foi sacrificado, morto na cruz e ressuscitado e então ele ascendeu. Então, se é durante os 3 dias de escuridão ou depois, eu não sei. Eu só acho que ele ascendeu direto logo depois dos 3 dias em que ele esteve na barriga da besta, mas como eu disse, eu não sei. Não me deram datas exatas. Não me deram datas exatas para nada disso. Tudo o que me avisaram foi sobre a Páscoa de 2025 e que ele é a nossa Páscoa. Então, pegar a arca agora é o que ele está dizendo. Então, durante o tempo entre a Páscoa e o Pentecostes, como eu disse, a chuva temporã e serodia se alinha não apenas com Noé entrando na arca. Ele foi convidado a entrar na arca 7 dias antes mesmo das chuvas começarem. Então ele foi chamado para entrar na arca e nós seremos chamados. Haverão sinais nos céus. Nós seremos chamados para sua arca durante esse tempo. Haverão sinais nos céus que nos apontarão para esse tempo antes que esse evento aconteça. Vocês sabem, ele nos deu uma temporada. Isso é tudo o que ele nos deu. Ele não deu datas exatas, apenas uma temporada, mas Noé entrando na arca é muito significativo o que aconteceu durante este mês e então as chuvas vieram e é significativo o que aconteceu entre a Páscoa e o Pentecostes. Então espero estar fazendo algum sentido aqui. Não vamos nos prender a datas. Sabemos que 2025 será um ano sombrio e ele está apenas nos chamando para estar em sua arca agora, pois ele é a arca. E então, só mais uma coisa com relação a isso, foi dito não apenas sobre a arca, vocês sabem, no 7º dia, no 7º mês, e que aponta para o fato de que está agora a Páscoa e ela será trocada, o que é incorreto, mas também que há 40 dias de arrependimento que levam até isso. Então este deve ser o tempo da nova Páscoa, novamente. Isto é somente do calendário hebraico, que foi definido pelos rabinos, que é o sacerdócio das trevas. 40 dias de arrependimento não aconteceram neste momento. As chuvas temporã e serodia entre a Páscoa e o Pentecostes, elas são consideradas nossos tempos de arrependimento. Então, o único outro dia de arrependimento é o dia da expiação e isso está em Levítico 23, não é mesmo? Para nós, o que define esse dia? Então esses 40 dias de arrependimento, novamente, é incorreto que eles estejam dizendo que está a preparação para a arca no 7º mês e que é o motivo pelo qual a Páscoa é supostamente trocada. Novamente, isso é incorreto. Isto é do calendário hebraico, é do sacerdócio das trevas e foi definido pelos rabinos. Então, tudo isso está incorreto e não aponta para essa troca da Páscoa. Não aponta. Saibam, não há lugar algum nas Escrituras onde o Senhor muda a data da sua Páscoa. Eu colocarei as Escrituras que declaram quando o Senhor ordenou sua Páscoa. E então, eu penso que seja tudo o que ele queria que eu compartilhasse. E como eu disse, vocês sabem, tudo isso é para fins de ensino, sim, mas também apenas um pouco de controle de danos e para dar a vocês o que o Senhor me deu para compartilhar e suas verdades que Ele queria que eu compartilhasse por meio deste canal. Ou seja, apenas para reiterar e repassar tudo. E eu peço a todos vocês que orem por tudo isso. E por favor, apenas considerem as posturas do coração mais do que qualquer coisa. Não importa, todo esse conhecimento, você sabe, todas essas revelações,
Se não tivermos nossos corações certos, você sabe, é o mesmo, não é? De quando Paulo estava dizendo, você poderia ter todo esse conhecimento, mas se você não tiver amor, se você não tiver caridade, você será apenas um símbolo estridente, e está exatamente certo. Então, vamos ter nossas posturas de coração certas. Vamos transformar nossos corações diante do Senhor e apenas estar com Ele. E porque Ele vai nos manter certos, Ele vai nos manter em sua arca, Ele é nossa Páscoa, certo? Eu amo todos vocês e tenham uma semana abençoada, tenham um dia abençoado. Okay, so I love you all and have a blessed week, have a blessed day.